Boa noite, gente. A paz. Feliz por estar aqui. Agradecer ao Luri e ao Senhor pela oportunidade. Eu fico muito contente de estar aqui com vocês. Quem me conhece sabe que eu amo a galera. Esse ano aqui, acho que a gente faz quase 7 anos que a gente decidiu servir aqui vocês e tem sido assim um tempo ímpar para mim. Para quem não conhece, eu sou o Marcelino da Cláudia. Está ali a Cláudia. Sou o pai da Bela. Cadê a Bela? Sumiu. E eu sou o pai do Samuelzinho também, tá bom? É o meu filhinho. Gente, vamos lá, eu não quero perder tempo, eu quero dividir algo que Deus tem colocado no meu coração faz uns dias. Eu acredito que essa palavra ela pode transformar a vida de vocês. Eu creio muito no poder da palavra. Essa palavra é uma palavra que é muito forte na Carisma há muitos anos. Desde esses 18 anos que a gente está na Carisma, eu ouço os nossos mestres, Anésio, Rui, falando sobre isso, e eu creio que isso é muito importante para nós como igreja, né? E vocês estão numa fase transitória na vida de vocês precisam cada vez mais aprender sobre isso. A primeira parte aqui ela vai ser a gente vai começar com um questionamento, vai ter uma pergunta para nós, depois a gente vai ter um confronto, né? Mas no final a gente vai ter um convite. E eu queria que você suportasse aí até o final para o convite, que tem um convite muito bom para vocês. A palavra de hoje, gente, pode pôr, Vitória, por favor? Ela é uma palavra, o que você está plantando? É uma pergunta para nós. Deus tem perguntado muito isso para mim, e eu acho que para vocês não é diferente. Talvez alguns de vocês aqui não consideram muito isso, né? Mas eu creio que vocês precisam começar a considerar isso, porque vocês têm usufruído, desfrutado, né, daquilo, gente, que talvez alguns de vocês nem plantaram, né? É provável, não, com certeza, alguns de vocês têm desfrutado daquilo que seus pais, né, talvez seus avós, talvez outros que vieram antes de vocês plantaram e vocês têm experimentado isso. Gastado isso. E eu creio que vocês precisam começar a construir a história de vocês. Quanto antes vocês começarem a semear essas sementes aqui, quanto antes vocês vão também conseguir colher elas. Mas é importante vocês pensarem, gente, que quanto antes vocês lançarem essas sementes aqui, quanto antes elas vão germinar e vai dar fruto. Eu queria começar lendo um texto com vocês. Quem tiver com a Bíblia aí puder abrir, por gentileza. Eclesiastes 3. A gente vai ler o 1 e o 2, tá bom? Vamos lá. Quem tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar também, mas a gente tem aqui na tela. O texto diz assim: para tudo há uma ocasião, é um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Na outra versão, eu li aqui que também pode se colher, né, no caso, esse arrancar. Tempo de plantar e tempo de arrancar ou colher o que se plantou. Essa noite aqui, eu queria que a gente trabalhasse nessa afirmação aqui que a Eclesiastes faz, que você só vai conseguir colher aquilo que você plantou. Se você não plantar nada, vocês não vão colher nada. Dizem aí, né, tem um ditado aí que o plantio ele é opcional para nós, né? Porém, a colheita ela vai ser sempre obrigatória. Então, plantou arroz, vai colher arroz, não tem como, né? Mais uma vez, o que vocês têm plantado? Eu queria que a gente pensasse aqui, gente, em 3 pontos apenas. A gente tem muita área para falar, mas a gente vai considerar 3 pontos aqui. O que você tem implantado lá na sua família, né? O que vocês têm implantado nos relacionamentos de vocês? Aí eu digo amizade, amigos, convívio, escola, aquelas pessoas que estão perto de vocês. O que vocês têm plantado na vida dessas pessoas?
O que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão fala de você? Coisas boas? Sim? Tomara, né, gente? É importante que vocês entendam, gente, que vocês precisam semear na vida dessas pessoas. Vocês precisam plantar na vida delas. Porque essas pessoas estão perto de vocês. E elas necessitam disso. Eu queria contar rapidamente para vocês, há mais de 10 anos atrás, o Rogério da Dani. Quem conhece o Rogerinho da Dani? Esse. O Rogerinho da Dani chamou a Cláudia e eu para a gente servir nos cooperadores. Mais de 10 anos isso. E a gente foi lá servir, ele pediu para que a gente cuidasse de uma equipe de cooperador. E logo quando a gente chegou lá, Nenê, a equipe se desfez totalmente, acho que a gente ficou com 3 casais apenas. E um casal em específico ficou com a gente, serviu com a gente, caminhou com a gente desenvolveu uma amizade. Isso há 10 anos atrás, gente. E a gente começou a caminhar junto, conversar bastante, orávamos junto. E a gente foi crescendo em amizade. E hoje, esse casal ele se tornou um parceiro de trabalho meu. Hoje a gente tem uma sociedade junto, que a gente construiu há 10 anos lá atrás. Então, houve confiança, houve cumplicidade, houve um caminhar junto. Então, eu queria que vocês semeassem na vida de alguém, porque vocês não sabem o futuro de vocês. Quando você se dedica a alguém, isso é uma via de mão dupla, né? Você se dedica a ela, ela se dedica a você. Eu olho vocês aqui, gente, eu percebo... Posso citar vocês aqui? Posso? Eu vejo vocês sempre muito juntas aqui. Eu acho que vocês têm criado uma unidade legal, bacana. Mas eu percebo um outro grupo ali. E eu percebo um outro grupo aqui. Isso tudo é bacana, porque é um cuidando do outro, né, gente? Mas é importante que a gente haja um envolvimento maior aqui entre nós, porque a gente não pode criar barreiras entre nós. E eu acho legal vocês caminharem juntos. Eu vejo vocês, por exemplo, no retiro juntas. Vocês são amigas, né? E isso é muito bacana. Uma outra parte que eu queria perguntar para vocês aqui é o que vocês têm plantado com relação à sua vida profissional. E aí vocês falam, poxa, Marcelino, eu sou tão novo, eu não preciso pensar nisso. Tem alguém aqui que é muito rico e não vai precisar trabalhar? Você não, você vai ter que trabalhar. Eu estou querendo arrumar outro trabalho para a Cláudia, gente. Minha mulher tem 2 empregos, mas ela não quer. E se você não é rico, gente, se você não é milionário, você precisa começar a construir a sua carreira, né? Porque quem gosta de dinheiro aqui, gente? Eita, quem é bom estar com dinheiro, né, gente? Poder, dinheiro é poder, gente. Mas eu preciso que vocês aprendam desde já a aprender a poupar, né? Vocês precisam... infelizmente, eu confesso a vocês, eu não tive ninguém que falou isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu sofri, eu tive que passar uns perrengues porque eu não tive sabedoria. E aqui no meio de vocês têm tanta gente bem-sucedida que volta e meia fala isso para vocês, que vocês precisam plantar nessa área. E aí, essa vida profissional, ela passa, por exemplo, por uma área chamada aprendizado, né? Esses dias eu sentei com um camarada ali, e eu perguntei para ele, e aí, vai fazer que curso? Ele falou, nenhum. Nenhum, não gosta muito de estudar. E eu fiquei preocupado, né? Porque a nossa carreira, a gente precisa, talvez, você fala, eu não quero fazer um curso, mas você precisa crescer em alguma área específica. Uma outra pergunta, o que você tem plantado no seu ministério? O que você tem plantado no reino de Deus? O que você tem feito no reino de Deus? Como você é conhecido no reino de Deus? Vocês creem que existe um mundo espiritual, gente? Vocês creem? Tem dúvidas disso ou não? Quem conhece o livro de Atos? Quem já leu Atos? Leu? Quem leu Atos 19? Lembra? Vou tentar lembrar vocês aqui. Atos 19 narra um pouco ali da história de Paulo. Paulo, ele era tão cheio de Deus, ele estava tão perto do Senhor, que a Bíblia diz ali em Atos 19, eu não vou conseguir ler aqui, gente, mas depois vocês puderem ler, diz ali em Atos 19 que Paulo estava tão cheio que o suor que era limpado ali num lenço era levado até as pessoas e as pessoas eram curadas através daquele lenço. Tamanha era a presença de Deus na vida dele.
E ali em Atos ali diz que ali alguns judeus, querendo se passar por talvez um seguidor do Senhor, chegou numa pessoa que estava endemoniada e falou, ó, em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia. Diz que o demônio, gente, foi naquele camarada e falou assim, ó, Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu já ouvi falar. E você? Quem é você? A Bíblia diz ali que ele tomou uma surra, gente. Uma surra. Não é brincadeira, vocês podem ler. É isso, Gabriel, que está escrito? Diz que ele saiu nu dali. E todo machucado. E eu queria te perguntar, quem é você no mundo espiritual? Você tem competência? Entenda quando eu digo competência aqui, que a gente sabe que não é nada de nós, vem tudo do Senhor, mas você pode ir e falar em nome de Jesus? Como você é conhecido no mundo espiritual? É importante você pensar sobre isso, porque eu queria te perguntar, o que você está plantando no seu mundo espiritual? Como você é conhecido? Nós precisamos levar Deus mais a sério. Alguns vêm aqui, e cada domingo aqui tem sido ímpar aqui, né, gente? Uma presença de Deus grandiosa, mas sai daqui e se esvazia e acaba se enchendo de outras coisas. Nós precisamos levar Deus a sério. Nós temos vivido tempos incríveis aqui na galera, vocês concordam? Eu acho que Deus tem sido muito generoso conosco aqui. Alguns dizem que nós temos tido uma visitação muito gostosa de Deus aqui. Eu acho isso muito bom, porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele, né? Mas eu queria te fazer mais uma pergunta. O que você tem contribuído para que tudo isso aconteça? Você tem gerado as nossas reuniões aqui, gente? Eu sei que alguns acabam chegando tarde, mas eu queria te convidar. Chega mais cedo. Tem uma galera que ora aqui todo domingo para começar a reunião. E tem mais gente que ora na semana para isso. Então, nos ajude a gerar isso. Essa palavra pode mudar totalmente o seu futuro e te levar para um novo estilo de vida. Quando você entender que você é aquilo que você planta, você vai mudar. Mas isso não depende de mim, não depende do Lore, não depende de quem prega, não depende de quem canta aqui. Isso depende apenas de vocês. Nós aqui, nós não temos condição e nós não devemos abrir porta para vocês. Nós simplesmente levamos vocês. O Lore há pouco aqui direcionou uma oração para você, certo? Que te levou até uma porta, que é a porta de encontrar Jesus. Mas quem abre essa porta somos nós, certo? Então, é isso que eu preciso que você entenda. Eu queria ler Gálatas 6. Gálatas 6, 7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Às vezes a gente brinca com as coisas de Deus, sabe, gente? E a gente fica meio descuidado, vai vivendo de qualquer jeito, e não dá para viver de qualquer jeito. A gente precisa levar Deus a sério. E aquilo que você estiver semeando, pode ter certeza que você vai colher. Eu tenho vivido um tempo muito gostoso na minha vida, em muitas áreas, gente, muitas áreas. Mas eu tenho certeza absoluta, que isso não tem a ver com hoje, não tem a ver com 2022, 2021. Tem coisas na minha vida que têm acontecido que são de 10 anos atrás. E isso são frutos que estão saindo, nascendo hoje, mas que foram semeados há muito tempo atrás. Ali em Gálatas ainda, o texto no versículo 9, segue mais um pouquinho para frente, ele tem algo ali importante para ensinar para nós. O texto segue dizendo assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nessa caminhada que eu tenho tido aqui há uns anos, gente, eu vi muita gente desanimando. Eu vi muita gente parando. Eu vi muita gente se perdendo. E isso é muito triste,
Porque ele está muito perto de ter a bênção dele e ele simplesmente desiste. Isso é complicado, porque as pessoas têm desanimado, gente. Eu queria te incentivar, não desanime. Espera mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. É chegado um tempo e não dá mais para nós atrasarmos essas sementes que Deus tem colocado aqui na mão de vocês. Talvez vocês nem percebam, mas Deus já colocou algumas sementes aqui na vida de vocês. E eu vejo isso. Essa semana eu orei muito sobre isso e eu vi na mão de algumas pessoas aqui algumas sementes muito específicas. Talvez você não perceba, né? Mas Deus já está te mostrando aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer para você. Basta você alinhar isso com o Senhor. Eu sei também, gente, que tem alguns casos aqui que essas sementes ainda não foram para sua mão. E talvez você fale, pô, Marcelino, eu nasci já com essas sementes na mão? Eu acho que não. Eu acho que à medida que a gente vai caminhando com o Senhor e Ele vai entendendo nosso desenvolver, Ele vai nos colocando. Tem uma parábola que fala sobre isso, que à medida que Ele coloca um dom sobre você e você faz aquilo prosperar, Ele coloca mais alguma coisa em sua mão. Então, se você perceber que você talvez não tenha ainda essa semente, eu queria te incentivar a você preparar um solo, para que quando essa semente chegar, ele encontre um solo correto. Eu não sei se vocês conhecem a parábola do semeador, muito provável vocês devam conhecer. A parábola ali de Mateus 13, coloca por favor, Vicky. Ela é uma parábola muito conhecida, né? Muito ensinada. Mas eu não sei se vocês perceberam ali que a semente, elas eram iguais, né? Elas tinham a mesma propriedade, a mesma capacidade. Aquelas 4 sementes que foram lançadas ali, o que mudou e o que fez com que apenas uma pudesse desenvolver foi o solo que ela encontrou. Eu vou ler com vocês aqui Mateus 13, de 3 a 8, que diz assim, ali é o próprio Jesus dizendo, tá, gente? O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Quem aqui já fez aquela experiência do feijão na escola, gente? Todo mundo, né, gente? Não tem quem não fez, né? Vocês percebem que aquela sementinha, ela germina muito rápido? Quantos dias? Quem lembra? 3 ou 7? Agora eu fiquei... Quem dá mais? Ou quem dá menos? 7? Hã? No terceiro começa. Mas vocês já perceberam também que logo ela morre? Não dura. Sabe por que ela não dura, amiga? Porque ela não está profunda. Ela não estava numa terra correta. Ela estava exposta ali, muito provável. E isso acontece com a gente. Essa noite aqui eu queria dizer para vocês que vocês precisam ser profundos no Senhor. Tem mais uma semente que o texto segue dizendo ali. Outra caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. O que é isso, gente? Essas coisas que às vezes acha até uma terra boa, começa, mas as coisas externas, os espinhos são as coisas externas, sabe? Que vai machucando e vai impedindo ela de crescer. Isso também acontece com a gente. Mas eu queria nessa noite te dizer que você é essa última aqui que o texto diz. Outra caiu em uma boa terra e deu uma boa colheita. A 100, 70 e 30 por 1. Para você ter uma boa colheita, uma boa semente ali germinando, gente, é importante que você saiba que existem 3 fases. Nós até falamos uma parte dela aqui. A primeira é a preparação do solo, certo? Você pega e prepara o solo. Aqui vocês não conhecem muito isso, porque vocês são todos da capital. Tem alguém aqui do interior? Ninguém, né? Só eu, né, gente? Tem? Da roça?
Aí, então, lá na roça, a gente sabe que tem antes de você preparar e você plantar, você passa o trator, né? Hoje é maquinário, a gente chamava de trator na minha época. Assim, passava o trator e aquilo mexia na terra. E aquilo havia uma preparação para aquilo, para depois lançar a semente, né? Por isso que eu digo para vocês, são 3 fases. Primeira fase, prepara a terra. A segunda fase, saber o tempo certo de plantar, gente. Porque embora você tenha a terra preparada, às vezes você planta no tempo errado. Existem algumas frutas, ou legumes, ou verdura que tem o tempo certo. Eu queria até ter trazido para vocês aqui um tempo de quanto demora algumas coisas para plantar e dá tempo de colher. Mas eu preciso que vocês entendam que existe também um tempo certo. A Bíblia fala sobre, o Lore adora falar sobre essa tribo, a tribo de Isacar, né, Lore? Cadê o Lore? A tribo de Isacar, a Bíblia diz ali que eles eram conhecedores dos tempos e das épocas. Nós precisamos desenvolver isso em nós, gente, saber o tempo certo de plantar, saber o momento adequado. E a terceira parte para você plantar é depois de plantar, você nutrir aquela semente. Colocar ali as propriedades necessárias para que ela possa desenvolver. E gerar, logicamente, uma expectativa nela. Como eu disse para vocês, gente, a gente está passando por um tempo muito bom aqui na galera. Eu participei do Deeper alguns meses atrás, né? Fiquei muito feliz de ver o Rui falando, Silene, né? Vocês lembram? O Rui nos disse ali que o que ele viveu naqueles 3 dias que a gente teve ali lembrou ele de alguns anos lá atrás, né? Foi isso que ele falou, não foi? Muito gostoso ouvir a experiência de alguém. E eu acho que isso... eu tenho certeza que isso é fruto da bondade do Senhor entre nós, né? E isso é algo que às vezes a gente nem merece, mas Deus escolheu isso para nós. Essa visitação, gente, ela é algo ímpar para nós, porque isso nos leva por uma expectativa maior ainda, porque o que o Senhor tem para nós. Só que a gente tem que entender que tem um tempo para as coisas. Tem um texto em Tiago 5, Tiago 5, 7. Nossa, a menina está mais ligeira que eu, gente. O texto diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Nós estamos aqui nesse tempo aqui sobre uma chuva, gente. Achei muito inteligente aquilo que o Rui falou na conferência, do jeito que ele explicou ali de como é composto um avivamento. Ele disse que as nuvens se juntam, e aí, a hora que essas nuvens estão juntas, tem um grande derramamento de chuva, de água ali. Depois, essa chuva para, fica aquela garoinha gostosa, depois aquele cheiro de terra molhada. Eu acredito que a gente está aqui, gente, naquele ajuntamento de nuvens, sabe? E eu queria que nós gerássemos cada vez mais para que essas nuvens possam se encher mais dessa água, para que quando ela derrubar sobre nós aqui, a gente possa viver algo incrível. Eu queria ler mais um texto, Oséias 6:3, perdão. A Bíblia diz, conhecemos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como uma chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. A gente está muito perto, gente, disso. O Senhor virá sobre nós. Gênesis 8, 22, diz assim, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dias e noites jamais cessarão. Percebe? Desde lá do princípio, lá, ele diz, precisa ter plantio para que haja colheita.
A gente precisa entender essa fase. Zacarias 10, 1. Vou te ajudar, vou te esperar. Zacarias 10, 1 diz assim. Depois eu te passo a referência, pode ficar em paz. Peçam ao Senhor a chuva de primavera, pois é o Senhor que faz o trovão, que manda a chuva e lhe dá as plantas no campo. Precisamos gerar isso, gente. E a gente precisa entender que às vezes a gente começa... O que pode atrapalhar a gente aqui somos nós mesmos. A Bíblia conta em um texto, depois eu te incentivo a ler, ali em 1 Coríntios, de 3, no 1 Coríntios 3, de 6 a 9. Mas se você puder ler o 3 todo ali, você vai entender um pouco. Começa a ter uma briga ali, um problema, sabe, gente? Que uma galera fala assim, eu sou de Paulo, a outra fala, eu sou de Apolo, né? E aí começa uma briga ali, e alguém muito, muito sábio vem ali e diz para nós, né? Eu plantei, o Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Existe alguém muito mais importante do que Paulo, do que Apolo ali, certo? De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos nós, tá, gente, aqui. Somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Percebe que no nosso meio aqui não pode ter problema. Um planta, o outro rega, e o Espírito Santo vai dando os frutos. Isso tem que caminhar entre nós aqui, gente. Não pode ter briga entre nós, não pode ter vaidade. Aquele irmão está fazendo isso. Aquela irmã está fazendo aquilo. Glória a Deus. Se ele faz uma parte, você vai lá e faz a outra. E o Espírito Santo vai trazendo os frutos sobre aquilo. Levíticos 26, de 3 a 4, diz assim, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhe mandarei chuvas nas estações certas, e a terra dará uma colheita, e as árvores do campo darão o fruto. Se a gente seguir, gente, aquilo que a palavra nos ensina, no tempo certo, o Senhor vai mandar a chuva para essas sementes que estão conosco. Amém? Tem semente na sua mão? Precisa gerar isso, para que quando essa chuva vir, você possa fazer essa semente crescer. Salmos 147, 7 até o 11 diz assim, cantem ao Senhor com ações de graça, ao som de harpas, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuva à terra que faz crescer a relva na colina. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes de corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade que o lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que o colocam a esperança no seu amor leal. Percebe, gente? O Senhor, ele se agrada da nossa obediência. O Senhor se agrada da nossa santidade. O Senhor se agrada da nossa unidade. Não adianta você querer ser bom. O Senhor conhece seu coração. Ele sabe o que pode mudar o nosso futuro. Porque uma coisa eu aprendi, gente. Não sei se vocês vão concordar comigo. Deus nunca vai fazer um projeto para uma pessoa só. Não adianta, ele não tem um projeto para você somente, Gabriel. O seu projeto complementa com o da Vitória, que complementa com o meu, que agrega com o do Silvio. É assim que o Senhor faz. E ele precisa que a gente caminhe junto. Estou concluindo aqui, gente. Quiser subir aqui? Eu estou acabando já. Mais uma pergunta para vocês, gente. No que depender de você,
qual será o futuro da nossa igreja? O que vocês têm implantado? No que depender de você, qual que é o futuro da Carisma? No que depender de vocês aqui, o que será da galera? Eu separei algumas fotos, eu peço desculpa, tá, antes de colocar, não coloca não, porque tem alguns aqui que estão um pouco diferentes, tá, gente? Mas por que eu separei essa foto essa semana? Eu olhei bastante lá nas redes sociais da galera. E quem gosta do Galeras Burger? Gosta? Eu queria mostrar para vocês como começou o Galeras Burger. Coloca aí, Vicky, por favor. É outra. Uma antes. Outra. Nosso primeiro chapeiro, gente. Eu vou mostrar para vocês. Ah, o primeiro chapeiro aqui, ó. É velho? 2015, gente, eu acho. 2015. Nosso amigo Jones. Diferente. Ele era o chefe. Quem gosta do rolê das meninas? Mostra o rolê das meninas aí, ó, 2015. O Opala era rosa, gente. O Opalão era rosa lá, ó, todo rosado, hein? Olha quanta gente. Tem gente que está aqui ainda, gente. Tem gente aqui ainda. Talvez você se veja aí. Infelizmente a foto não ficou tão legal, gente, né? Mostra mais uma aí, Vicky, por favor. Galeras Burger, ela pode ser aquela da construção. Por que eu estou te mostrando isso, gente? Tem gente que está há muito tempo aqui plantando nesse lugar. Olha aí, gente. Outra. Aqui, gente. Eu separei essa de uma maneira muito especial. Aquela de cima, não sei se vai conseguir aumentar, é o primeiro acampamento que a galera ficou 3 dias. Quem lembra? 2015, quem estava aqui, gente. Eu deixei aqui para mostrar a data para vocês verem. E aí o texto era importante, gente. Primeiro acampamento com 3 dias. Glória a Deus. Hoje a gente já faz com 4 dias, né, pastor? Vira outra. Isso aqui. Aqui é 2015, gente. Tinha gente orando aqui. Tinha gente jogando semente. Aí. Aqui. Essa aqui é um grupo caseiro. Que ano? 2016. Na casa de quem? Silvão. Legal. Fica de pé um pouquinho, gente. Por que eu mostrei essas fotos para vocês aqui? Porque tem gente que está há muito tempo aqui semeando neste lugar. E eu creio que chegou o momento de vocês lançar a semente de vocês aqui. Eu tenho muita expectativa sobre vocês. Talvez vocês mesmos não acreditam em vocês. Mas eu creio que nós vamos preparar um futuro melhor para nós aqui. A galera vai crescer. Talvez não de tamanho, mas de intensidade, de profundidade com o Senhor. Eu queria que você pensasse o que você pode ajudar, né? Você viu um grupo caseiro na casa do Silvão. 2016, Silvão. A gente precisa começar grupos caseiros aqui, gente. Você precisa começar a semear lá na sua casa. Nós vimos as meninas aqui que desde 2015, eu acho que antes disso ainda já se reunia. Meninas, vocês precisam estar juntos orando, né? E achei legal que aquela foto estava com as mulheres também, com as mães. Enquanto eu orava essa semana, gente, eu vi 2 tipos de pessoas aqui. Um grupo de pessoas que já estão um tempo aqui semeando aqui neste lugar, né? Talvez são até aqueles que foram mostrados aqui na foto. Mas eu vi um outro grupo de pessoas
que já estão com sementes na mão. E hoje eu queria que você viesse, entenda a expressão, né? Viesse aqui e depositasse essa semente em quem pode fazer essa semente crescer. Eu vou ler o último texto aqui, que está lá em Mateus 14. Deixa eu lembrar a história para vocês aqui, ó. Esse texto, ele diz ali que tinha uma multidão reunida, e essa reunião tinha muita gente. E dado o momento ali, acredito eu que na parte da tarde, já os discípulos preocupados com o povo com fome, ele foi até Jesus e disse: Jesus, a galera tá ficando tarde aí, o extra, tem extra ainda, gente? Não lembro, não vou no mercado. O Carrefour tá fechado, não dá para comprar nada lá, e é melhor mandar eles embora porque vão ficar com fome e vai dar ruim, né? E aí Jesus fala assim: olha, dá comida para esse povo, né? E aí os discípulos incrédulos, sem expectativa, falaram: Jesus, não tem nada, a gente deu uma volta aí, mas nós encontramos um adolescente lá da galera da quadra, ó. Tem um camarada lá que ele tem 5 peixinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos só, e a galera é grande aí, não dá não. E aí Jesus falou: então traz aqui. E o texto diz assim, ó: traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele, olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida deu aos seus discípulos e em seguida deu aos seus discípulos e a esses a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios. Até aí. No começo diz lá, gente, eram 5 pães e 2 peixes. E lá na frente foi colocado sobre a mão do cara certo. Você precisa pegar essa semente que eu falei para vocês e entregar na mão do cara correto. Esse cara chama Jesus. Quem conhece Jesus aqui? Que tal hoje você entregar essa semente para ele? Falar: Senhor, eu não sei fazer, né? 5 pãozinhos, 2 peixinhos, talvez dê para mim, para minha casa lá. Mas se você depositar essa semente, gente, na mão do cara certo, ela vai saciar uma multidão e vai sobrar. Amém?